Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado pela participação de vocês aí para o nosso segundo Café com TI. Hoje a gente vai trazer um assunto muito interessante aí. Vamos começar a falar sobre LGPD hoje. Mas antes eu quero deixar alguns recadinhos para vocês aqui. Falar sobre o uso do Meet hoje, porque considerando que nós estamos em período eleitoral, nós não fomos autorizados a fazer essa transmissão pelo YouTube. Essa reunião nossa vai ser gravada e assim que a gente tiver disponibilizado o período eleitoral, aí sim a gente vai subir para o YouTube o que vai ser tratado aqui. Então, eu quero agradecer a presença de vocês aí, obrigado pela participação. E eu quero fazer uma chamada agora, convidar o nosso vice-presidente aqui da ATI, Flávio Dias Santiago, que vai fazer as considerações iniciais aí a respeito da reunião de hoje. Então, Flávio, seja muito bem-vindo aí, a palavra está contigo. Tá sem som. Tá mudo. Ok. Consegui aqui, apanhando. Bom dia, pessoal. Muita honra, a gente abre os trabalhos aqui desse segundo Café com TI. Vale salientar aqui a importância do assunto, né, da LGPD, que é um assunto muito importante para nós, enquanto pessoas naturais, né, que resguardam o sigilo dos nossos dados pessoais, a autorização para a utilização desses dados, né. E a ATI, enquanto provedora de soluções para a população, tem que estar muito atenta a essa legislação e a pertinência dela na vida dos nossos cidadãos. Né? É uma honra, de novo, né, estar aqui com vocês e que tenhamos aí um excelente café com TI e que esse projeto perdure por vários dias. Né? O Cassol bem salientou a questão eleitoral, por isso nós não estamos fazendo ela no YouTube. Nós ficamos com medo, é um período complicado, tudo gira em torno de política, né? Então, daí hoje estamos usando o Meet. Mas vamos lá que temos muita coisa a tratar. Bom dia a todos e uma boa reunião a todos nós. Bom, pessoal, então, para a gente falar sobre LGPD, que é um assunto super importante, é um assunto que está em evidência aí nos dias de hoje, eu quero trazer para vocês o nosso colega aqui da ATI, que vai falar sobre esse assunto tão relevante. Eu quero trazer o João Henrique Barreto Batista, mas antes eu quero fazer uma pequena apresentação sobre ele, porque muitas vezes a gente tem colegas que trabalham conosco e a gente nem sabe exatamente quem são as pessoas que estão aqui, mas eu quero dizer para vocês que o João é analista de suporte técnico aqui da ATI, é advogado especialista em direito digital e privacidade de dados pela Escola Brasileira de Direito e vem desenvolvendo trabalhos aí na área de tecnologia desde 2000. Ele iniciou os trabalhos dele no governo, no Ministério de Relações Exteriores, foi gerente de TI da GSE SA, é ex-policial penal efetivo do Estado, atuou na inteligência fiscal da Cefaz, na Defensoria Pública da União, na Advocacia Geral da União e no Fórum de Palmas. E atualmente o nosso colega está à frente da gerência de segurança da ATI. Então, seja muito bem-vindo aí, João, e a palavra está contigo para suas considerações iniciais. Opa, bom dia, Wagner. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite. Esse projeto é muito bacana. Acompanhei aí o primeiro episódio, foi bastante interessante. E espero contribuir aí com o conhecimento dos nossos ouvintes e esclarecer algumas dúvidas, falar um pouco aí de LGPD. A gente sabe que o tempo também não é muito extenso e estou à disposição.
Bom, então eu acho que a gente já pode começar a conversar sobre LGPD pelo básico, né, João? É, o que que acontece? Muita gente já ouviu falar sobre LGPD, está em evidência em tudo quanto é lugar aí, as pessoas ouvem falar sobre esse assunto, mas será que as pessoas realmente sabem o que que é LGPD? Então eu te pergunto desde já, o que é LGPD e qual é a principal finalidade dessa lei? Bom, Wagner, a LGPD, assim como outros institutos que nós temos aí no nosso ordenamento jurídico, algumas pessoas pensam assim, aquela lei não vai pegar, essa situação aqui não existe, como é que a gente vai colocar isso em prática? Enfim, são determinadas situações que a gente vive no nosso dia a dia que leva a gente a crer que é totalmente inviável essa lei, né? Principalmente quem é da área de tecnologia, a gente vê a maneira que as informações são tratadas, até mesmo de uma forma mais técnica, que seria, por exemplo, quem controla o domínio da rede da ATI, por exemplo, tem acesso ao CPF, ao nome completo, né, que são algumas informações necessárias no momento da criação do login. Então, essa lei ela foi aprovada lá em 2018, certo? Começou a sua entrada em vigor foi em setembro de 2020 e sem as sanções, porque essa lei prevê algumas sanções também quando a LGPD não é cumprida, mas as sanções passaram a valer só em 2021, acho que foi setembro de 2021. Foi uma lei que ela tem também um viés bastante político, porque algumas empresas multinacionais passaram a exigir do governo brasileiro que tivesse alguma legislação voltada à proteção de dados pessoais, né? Então, não é apenas uma previsão técnica, digital, tanto é que a LGPD ela se aplica também a processos físicos, a documentação física, né? Então, essa lei ela veio para regulamentar algumas situações que já tinha a previsão no Marco Civil da Internet, assim como no Código Civil, assim como o Código Tributário Nacional traz o sigilo fiscal, a gente sabe que existe também o sigilo bancário, então isso tudo se une, né? Não tem assim, falar que tem muita novidade na lei, tem pela questão da sanção, as sanções que podem ser impostas. Agora, a nível de controle de dados, essa previsão ela sempre existiu, mas agora ela está sendo cobrada de uma forma mais firme, né, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão ligado ao governo federal, é uma autarquia, agora parece que vai mudar até a natureza jurídica dela, mas ela quem regulamenta e quem fiscaliza, no caso aí, a, a Lei Geral de Proteção de Dados, a sua aplicação e os possíveis vazamentos de dados que acontecem aí no dia a dia. Bom, já que você está falando de aplicação, eu tenho uma pergunta aqui para que você possa esclarecer para a gente sobre a aplicabilidade da LGPD dentro do setor público, porque a gente está com essa lei em evidência aí, muita coisa acontece dentro do setor público, os dados que trafegam aí nos nossos sistemas, como é que a gente aplica a LGPD na prática? Só antes de você Ah, responder, deixa eu fazer uma observação aqui. Os colegas que quiserem fazer perguntas, pode colocar aqui no chat, que aí eu vou posicionando aqui o João, tá bom? beleza. Então, pessoal, essa aplicabilidade no setor público, ela é um tanto quanto morosa, né? Porque a gente sabe que às vezes aí os recursos que o setor público detém, principalmente aqui na área de tecnologia do Estado, em se tratando do Estado do Tocantins, às vezes são recursos aí um pouco limitados, né? Mas o que nós sabemos é que o banco de dados do Estado ele é enorme, então ele é maior do que muita iniciativa privada, né? Então, o tratamento de dados no setor público dentro do Estado do Tocantins ele ocorre de uma forma muito dinâmica, né? No nosso dia a dia a gente constantemente está manipulando dados, está armazenando dados ou descartando algumas informações, né? Como exemplo também que eu costumo dar bastante é sobre os currículos. Às vezes a gente recebe um currículo
o currículo fica ali na sua mesa de bobeira, você usa aquilo ali para rascunho, né? Mas tem o viés da LGPD por detrás desse currículo também ali, tem informações pessoais, né? E não sensíveis, mas informações pessoais. E vou dar um exemplo mais do nosso dia a dia aí na prática, sobre o SGD, né? O SGD a gente sabe que tem algumas situações ali que trafega algumas informações, inclusive sensíveis, que fica à disposição de qualquer pessoa. Numa pesquisa simples que você faz no SGD, às vezes você encontra um atestado médico, né, de um colega que às vezes está com um problema sério. Então, assim, essa questão, ela é muito delicada, ela tem que ser implementada, só que não é da noite para o dia. Então, se você pegar aí de órgãos federais, eu acho que são 382 órgãos federais. Desses 382 órgãos federais, 72% desses órgãos não estão em compliance com a LGPD, não aderiram à lei e até mesmo não deram início a essa adequação, né? Então, a gente sabe que é complicado e a nível federal a gente tem esse déficit também dos órgãos, né, que não estão buscando a aderência à LGPD. Então, mas o importante é começar, né? Porque quando a gente tem um vazamento de dados, vou citar outro exemplo também nosso prático, que foi a questão do IGPREV, quando todos nós tivemos que fazer o recenseamento, alguns colegas descobriram que você colocava uma data e retornava uma certa informação, mas o nosso colega, o analista Edival, lá da gerência de segurança, na época ele estava na gerência, ele elaborou um script e conseguia baixar todas as informações, né, de quem fez o recenseamento. Então, olha o quanto que você recebe. Lá tem as informações dos seus parentes, tem as informações dos seus dependentes, né? Então, a gente teve uma reunião, o pessoal o Flávio participou também, o Marcos, enfim, o pessoal da gerência de segurança, nós reunimos com o IGPREV, reunimos com o pessoal da empresa, que quem tinha sido contemplado aí com a licitação, ganhou a licitação, enfim. E a gente jogou essa informação para eles não sabiam, eles fazem um recenseamento de vários outros estados, não só do Tocantins, do Mato Grosso, enfim, de vários estados. Os técnicos, os desenvolvedores não tinham essa informação e eles reconheceram, né, esse nosso trabalho, depois agradeceram, inclusive o próprio Edival, ele foi assediado pela empresa depois, ofereceram ali um emprego para ele ficar realizando os pentests, né, no software deles. Então, assim, o reconhecimento ele foi muito bacana por parte da empresa. Então, o que ocorre é que essa aplicabilidade, Wagner, voltando aí a sua pergunta, ela tem que acontecer, correto? Mas, para acontecer, a gente precisa de uma política de segurança, a gente precisa de algumas instruções normativas. A gerência de segurança já elaborou essa documentação, enviou para o jurídico também deu seu andamento, mas nós estamos aí aguardando para de fato, ver se a gente mobiliza o pessoal para criar um comitê, correto? Para a gente poder acompanhar de perto aí e aderir, de fato, à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ótimo, muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui do Edir, e ele fala o seguinte: pelo fato de sermos servidores públicos, sabemos que nesse ponto passamos a ser públicos para dar transparência, tanto para o cidadão, que objetiva mostrar os gastos com o pessoal, quanto para as empresas. E aí a pergunta dele é: o que o Estado pode fazer com os dados pessoais nossos, de cada servidor? Certo. Edi, de um tempo para cá, acho que de um ano para cá, o CPS, por exemplo, quando uma publicação do Diário Oficial, eles já são mascarados, né? A gente já viu essa mudança. Pelo fato de sermos servidores públicos, algumas informações, como nosso salário, enfim, a gente sabe pelo controle até social, eles são acessíveis. Até aí tudo bem. A documentação do setor público, via de regra, ela é pública também. Claro que existem os casos, as exceções, né? Mas se você pegar a Lei de Acesso à Informação com a LGPD, você vai encontrar muita divergência,
Então, essas leis, elas vão de encontro uma com a outra e você, às vezes, em detrimento do acesso à informação, você preserva a Lei Geral de Proteção de Dados, correto? Mas isso tudo você tem que só pesar, entendeu? Não tem uma receita de bolo, tudo ainda é muito novo. Então, se você pegar, por exemplo, a DAPEC, vou falar mais de um caso prático que eu acho que fica mais fácil para a gente visualizar. Nós fizemos um treinamento lá junto à DAPEC, eu, Valéria, Edival, para o pessoal da DAPEC sobre a LGPD. E a gente elaborou, pegou a GTA, que é a Guia de Trânsito Animal, e lá traz algumas informações que elas são de utilidade pública, certo? Até mesmo pelo próprio controle da DAPEC. Então, assim, a necessidade do CPF constar nessa GTA, do endereço da fazenda desse produtor rural. Então, assim, no meu entendimento, tem que constar, principalmente o endereço, porque é um trânsito, isso a gente sabe que reflete lá no ICMS, correto? Mas é isso. Então, tudo a gente tem que avaliar no caso concreto. Não dá para a gente pegar assim e falar, não, aqui não pode, dessa forma aqui não deve ser divulgado. Agora, o seu nome completo e CPF em diário oficial, às vezes é inevitável. A gente sabe disso. Só que essa postura já está mudando aí por parte do Estado também. Eu acho que é alguma normativa a nível federal que passou a mascarar esse CPF, correto? Agora, em outras situações também, que nós podemos ver, é quando a pessoa ela fornece essas informações para o Estado pelo fato de ser servidor público, não quer dizer também que todo mundo tem que ter acesso ao endereço, né? Ao telefone, número de telefone, o e-mail se for corporativo, ok, né? Acho que não tem problema. Agora, se passar dessa quantidade de informações, aí talvez nós estejamos preservando a lei em detrimento da LGPD e vice-versa. Então, acho que a gente tem que pegar no caso concreto aí e analisar cada caso. Não sei se responde bem a sua pergunta aí, qualquer coisa, manda de novo. Bom, então, já que você tocou nesse assunto, né, do que o Estado pode e o que o Estado não pode fazer com relação aos nossos dados, em se tratando de lei, nós sabemos que as leis são normativas para que a gente possa parametrizar as ações e com as leis também vêm as sanções. Então, eu te pergunto, em caso de descumprimento da LGPD, quais são as sanções previstas para os entes públicos que descumprirem o que está preconizado nela? Uhum. Wagner, nós temos no artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados as sanções que podem ser aplicadas. Dentre essas sanções, o que o pessoal gosta mais de ventilar, até mesmo pelo fato do valor ser exorbitante, seria uma multa que pode chegar até 52 milhões de reais, não passando de um certo percentual do faturamento da empresa. Mas, enfim, a suspensão do banco de dados também é uma opção, isso tudo está previsto no artigo 52 da LGPD. Agora, como que, em um caso concreto de vazamento de dados dentro do estado do Tocantins, você vai suspender, por exemplo, um SIAT, que é o sistema tributário do estado, né? Então, a gente vê que não se aplica. Não tem como você suspender o banco de dados da PEC ou da própria SECAD, porque houve um vazamento de informações, né? Então, essa penalidade, essa sanção, ela não tem aplicabilidade no setor público, né? Isso aí já tem vários doutrinadores que abordam esse assunto, isso não é invenção minha. Então, de fato, essa não seria. Agora, a LGPD ela tem um caráter mais também pedagógico, né? Que é você pegar o órgão ali e realizar algumas atividades com o pessoal para ter uma conscientização por parte do servidor público, né? Então, essa questão que fica até mesmo a cargo do encarregado de dados, que é uma figura dentro da LGPD, que ele deve manter isso dentro do órgão público, no nosso exemplo, né? Que é sempre conscientizar o pessoal, fazer esse meio de campo entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o órgão público e o titular dos dados pessoais, né? Então, essas sanções, elas são, para a iniciativa privada, eu acho que tem um peso maior, né? Principalmente com essas big techs, e a gente sabe que detém boa parte dos dados pessoais que trafegam aí na rede, e um banco de dados desse ter que ficar suspenso, a gente sabe que tem um impacto financeiro muito grande.
Legal, legal. Então, eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, que com relação aos contratos públicos, né? Porque os órgãos vivem de contratar serviço público. Então, o que ocorre aqui? Nós temos vários contratos que são firmados com os agentes públicos e, nesse sentido, uma série de informações que são disponibilizadas aos órgãos, disponibilizadas ao público de um modo geral. O que você poderia falar sobre isso? O que a LGPD trata com relação a contrato público? Sobre os contratos públicos, ela prevê também que todos devem ser revisados, de certa forma, né? Porque se você tem um contrato com uma empresa que ela tem acesso a uma base de dados relevante dentro do Estado e, posterior a isso, você tem uma lei geral de proteção de dados, que inclusive agora a proteção de dados está prevista lá no inciso 79 do artigo 5º da Constituição, né? Agora é um direito fundamental, que tem um peso bastante grande, principalmente na questão de poder legislar sobre o tema, que é só a União, né? São assuntos que podem parar no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a proteção de dados realmente ela tem hoje um caráter da dignidade da pessoa humana, enfim, ela tem um viés filosófico também muito grande. Então, se você pega esses contratos, né, voltando aqui para a sua pergunta, e com algumas empresas que têm acesso a essas informações, o contrato tem que ser revisto. Ah, mas aí tem que ter um aditivo, porque isso não estava previsto. Enfim, aí seria outro departamento. Mas esses contratos têm que ter cláusulas, né, prevendo a observância à Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, eu acho que um dos requisitos, no momento de licitar, de agora para frente, deveria ser você saber se essa empresa ela está compliance com a LGPD ou não, correto? O que ela tem de iniciativa interna para promover a privacidade de dados dos seus clientes. Então, a LGPD, eu acho que eu falei já no início, ela abrange todos os setores, né? Então, o RH, ele tem as suas peculiaridades também, o pessoal do financeiro, o pessoal dos contratos, né? O pessoal até mesmo de rede, até mesmo de segurança. Então, todo mundo tem uma parcela de responsabilidade sobre a aderência à Lei Geral de Proteção de Dados e sobre a sua observância. Beleza. Então, e se tratando de ATI, como que andam as ações por aqui, já que você está mais à frente desse assunto, está mais acompanhando toda essa aplicação aqui, como é que está a aplicação prática aí dentro da ATI? O que a gente está fazendo? Wagner, lá na ATI, aí na ATI, né, eu cheguei em 2000 acho que foi 2020. E quando eu cheguei, aí já a gerência de segurança ela já estava bem avançada sobre essa questão da LGPD, que eram o Marcos, a Valéria e o Edival. Então, eles estavam bastante empenhados em começar a ter algumas iniciativas voltadas para a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, já tinha documentações prontas também, e eu aprendi demais com eles, foi um aprendizado bem bacana. E então, assim, tem bastante documento pronto, tem minutas, né? Porque a gente, na gerência de segurança, nós fazemos minutas. Então, acho que o nosso papel principal é você provocar os outros setores, né, para dar andamento naquilo. Então, a gente tem instruções normativas, bastantes instruções normativas, inclusive. A gente tem a minuta da política de segurança, correto? Porque não tem como a gente dar início a toda essa adequação sem falar em política de segurança, correto? Então, se você parar para analisar, o IGPREV, no ano passado, no meados do ano passado, eles publicaram uma política de segurança, eles tiveram essa iniciativa, correto? Tinha algumas falhas, né? Acho que a gente também não chegou a ser consultado, mas eles tiveram a iniciativa de colocar ali uma política de segurança. Porém, tiveram alguns problemas para uma questão mais burocrática, que eles estavam atrás de uns recursos, só que esse recurso ele só pode ser concedido se tiver uma política de segurança a nível estadual, né? Então, você vê o quão importante é essa política de segurança.
Então, a gente tem essas instruções normativas. Fora isso, quando o órgão ele solicita um apoio da ATI, assim como foi feito com a DAPEC, nós vamos até o órgão, a gente dá um treinamento, tem um bate-papo também, né, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, tira algumas dúvidas, principalmente pelo viés de desenvolvimento, que fica mais a cargo do Edival, né, sobre o desenvolvimento já com esse viés de segurança, com esse viés de privacidade. Então, hoje nós estamos assim, Wagner. A gente, quando é acionado, a gente tem uma resposta imediata, né? E dentro da própria TI, nós temos esse trabalho já desenvolvido, né? E a Valéria, ela desenvolveu também junto à JET sobre o mapeamento de dados, ela fez um belíssimo trabalho lá também. Então, a gente está nesse pé, né? Se a gente for acionado, a gente está à disposição, e o que a gente podia produzir de documento, por exemplo, instruções normativas sobre o que a gente sabe que não deve ser feito com uso de e-mail profissional ou com um aparelho de celular profissional, enfim, institucional, né? A gente sabe que tem algumas normativas que devem ser seguidas aí. Bom, e eu tenho uma outra pergunta aqui, feita pelo Edir, que é com relação ao SGD, né? Ele fala que, em face do tratamento dos dados em documentos gerados fora do SGD e que necessitam ser inseridos em processos ou anexos a outros documentos. Esses documentos contêm informações sensíveis, em alguns casos, dados pessoais. Qual seria a boa prática a se adotar, haja vista que são documentos que expõem esses dados? Então, Edi, a gente tem um problema sério no SGD porque ele não te traz muitas possibilidades de você restringir o acesso a um certo documento. Ou você restringe ele todo, né? Você restringe ele em partes, não tem como. Pelo menos eu não tenho permissão para isso e nem para colocar em grupo de segurança. Então, vamos supor que você coloque um atestado seu no SGD. Um atestado seu, e esse atestado ele tem que ir para RH, correto? Aí você vai colocar apenas por onde tramitou, beleza, isso aí, né, deveria ser suficiente. Só que quando chega no RH, pelo setor, todo mundo que tem o perfil configurado para o setor de RH, ele vai ter acesso àquelas informações, inclusive são informações sensíveis, né, que deveria ter um tratamento, inclusive, muito mais especial. Então, a partir do momento que você coloca esse documento, aí eles vão criar, vamos supor, um memorando para mandar para outro setor e vai anexar o teu atestado, no caso, né? Então, aí está por onde tramitou. Quando enviar a pessoa do setor, todo mundo que tiver aquele perfil, ele também vai ter acesso àquele documento, né? Então, é uma questão muito mais, eu acho, de desenvolvimento, né? De você ter mais opções para preservar a proteção dos dados pessoais dentro do SGD, do que, por exemplo, esse documento aqui do meu atestado eu vou colocar apenas por onde tramitou e aos cuidados de certo colega, né? Também não vai funcionar, porque aí a pessoa que tiver acesso a esse perfil vai acessar o seu atestado médico, entendeu? Então, é um problema muito sério essa questão do SGD, inclusive nós já fizemos vários documentos, mandou lá para o pessoal do SGD para ver se ocorria algumas modificações. Agora tem a versão mais recente, né? Também não sei nem te dizer se melhorou essa questão de permissões dentro do SGD para determinados documentos. Então, eu acho que é assim, ou você coloca ele isolado, né, por onde tramitou, mas vai correr o risco de outras pessoas acessarem, mas se essa pessoa tramitar para outro setor, inclusive tirar a opção por apenas por onde tramitou, aí todo mundo já tem acesso, né, e você vai reclamar isso para quem? Então, assim, é muito complicado. Essa questão do SGD tem que ser revista mesmo. Bom, João, o que eu tinha de perguntas aqui que o pessoal fez é isso, tá? E eu quero agradecer demais a tua participação, eu acho que esclareceu bastante o que a gente está tentando entender um pouquinho mais sobre isso tudo. Eu acho que a sua contribuição foi muito esclarecedora e eu quero te deixar aí para fazer suas considerações finais aí para a gente já ir encerrando o nosso trabalho de hoje. Tá joia, Wagner. Primeiro eu vou ficar aguardando o café, né? Porque tu falou café que tem, eu pensei que você ia até patrocinar um cafezinho aí pra gente, mas fica para a próxima. E queria agradecer o espaço também. A gente sabe que essa questão que tem um viés mais legal, né, mais burocrático, às vezes para a gente que é da área de TI também é um pouco desgastante. A gente não, pelo menos eu
assim, não era muito afeto, né, essa questão burocrática, a gente, né, tem pouca paciência para esses assuntos, mas vai chegar um momento que não tem para onde a gente escapar mais, porque é uma lei que ela já está em vigência, né, as cobranças ocorrem, então a gente tem que ter cuidado, as pessoas que estão à frente dos bancos de dados, dessas informações, a gente tem que ter um certo cuidado com o compartilhamento indevido, né, das informações dos servidores. Isso não acontece, que eu estou mencionando, não é dentro da TI, mas a gente sabe que existe algumas situações em que vazam mesmo essas informações, vão parar na mão de empresas que concedem créditos, enfim. Então, a gente tem que ter um cuidado redobrado sobre essas questões, porque isso tem um impacto muito grande. Ele tem um impacto para a gente, enquanto cidadãos, tem um impacto para a gente, enquanto servidores da Agência de Tecnologia da Informação do Estado, porque se ocorre um vazamento num banco de dados que está lá na SSP, por exemplo, que é um banco que a gente não realizou a absorção, ninguém vai querer saber, né, por que vazou lá. Primeiro, eles vão olhar para a ATI como os verdadeiros responsáveis, né? Então, eu acho que quanto mais cuidado nós tivermos aí com a Lei Geral de Proteção de Dados, procurar se informar e ter mais iniciativas como essa aqui do Café com TI, eu acho que é bastante válido. E, mais uma vez, eu agradeço o espaço, essa oportunidade de fala aqui, espero ter contribuído aí com os colegas, e a Gerência de Segurança está lá à disposição, o que vocês precisarem em relação à segurança da informação e LGPD, podem contar conosco. E nós que agradecemos aí pela maestria com que você conduziu o assunto, obrigado mesmo. E agora a gente deixa o espaço aberto aí para o próximo Café com TI no mês que vem, na segunda quinta-feira do próximo mês, para a equipe de sistemas, tá? Então, a gente já fez um trabalho aqui, o primeiro café foi com a Superintendência de Gestão, o segundo está sendo agora com sistema, com a infra e segurança, e agora a gente espera que a Superintendência de Sistemas apresentem alguns assuntos que possam ser muito relevantes aí para conhecimento de todos. Então, muito obrigado pela participação e até o próximo. Obrigado, valeu.